Mas hoje o que você tem, né? Você quer saber assim mesmo? É uma empresa, quantos funcionários está hoje? 18 mil? 15 mil? Quer dizer, o presidente lidera 15 mil, mas deve ter gerente de departamento aí que lidera 500, 1000. Cada vez mais você tem que liderar líderes, liderar pessoas que lideram outras pessoas. E qual que é o desafio que a gente tem com liderar líderes? Uma imagem que eu gosto de dar é a seguinte, que liderar líderes é que nem pastorear gato. Pensa nisso, um monte de gato, né, e você tendo que pastorear, levar os gatos para algum lugar. É mais ou menos essa imagem. Eu gosto muito de gato, eu tenho 2 em casa, tem a Clarinha e tem a Brinde. A Brinde aqui, fomos comprar a Clarinha, né, aí tava uma outra gatinha, leva essa de Brinde. Aí levou e ficou Clarinha e a Brinde, né. E como é que são gatos? Eu os amo muito, né? Mas a gente sabe como é que é gato. Então tem aquela piadinha, tá o cachorro e o gato analisando a vida, filosofando sobre a vida. Então o cachorro estava pensando, puta, mas quem que são esses caras, esse pessoal, né? Olha, me dão comida, limpam o meu cocô, cuidam de mim, brincam comigo. Eles devem ser deuses. E aí o gato, mesma situação, poxa, quem será que é esse pessoal, né? Limpam o meu cocô, me escovam, cuidam de mim, dão comida. Eu devo ser um deus. O Winston Churchill dizia, né, que os cães te olham de baixo para cima, os porcos te olham como iguais, e os gatos te olham de cima para baixo. Então, liderar líderes são liderar pessoas que têm um pouco dessa... Aliás, por isso que são líderes, né? Porque tem iniciativa, porque tem ideia, porque não gostam de ser comandados. Quando a gente olha na história humana, né, os 3 grupos de líderes mais famosos, liderados por um único homem, o que a gente encontra? A gente encontra os companheiros de Alexandre. Alexandre tinha um grupo de generais que ele comandou na conquista do mundo. Os marechais de Napoleão e os apóstolos de Cristo. Talvez sejam os 3 grupos de líderes mais famosos. Quando a gente olha para Alexandre, ele tinha um método especial, ele nos deixou uma lição interessante. Alexandre, com 20 anos, né, abandona a Grécia e com um exército de 30 mil homens, invade, né, a Pérsia. Conta que ao sair ele distribuiu a riqueza dele para as famílias que ficavam na Macedônia. E aí o tesoureiro dele perguntou, mas meu senhor, o que o senhor guarda para vós? E ele respondeu, esperança. E aí atravessou o Helesponto e aí começou a conquista do Império Persa. A Pérsia era 30 vezes maior, 100 vezes mais populosa, umas 10 mil vezes mais rica do que a Grécia. E aí ele fez uma jornada de 10 anos, né? Conquistou o Egito, conquistou a Fenícia, derrotou o rei persa por 2 vezes e continuou avançando, né? Avançou pelo Afeganistão. Aliás, é o único que teve sucesso lá, né? Os russos, os americanos, os ingleses fracassaram. Alexandre teve sucesso. Não sei se vocês se lembram, né, na época da guerra no Afeganistão, que a capital do Afeganistão é Kandahar, né, ou era pelo menos na época. Kandahar quer dizer o quê? É a cidade de Iskander. Iskander Alexandre, ou seja, é uma Alexandria. O nome dela, se você traduzir aqui para o Ocidente, seria uma Alexandria, que ele fundou há 2.500 anos. E aí ele derrotou os reis do norte da Índia, até que de certo dia ele chegou no rio Indo, nas margens do rio Indo, no meio da Índia. Contam que ele acordou de manhã, deixou Bagoas, que era o eunuco dele, né? Ele também curtia o eunuco, né? Como os reis persas, então ele acordou de manhã, estava o Bagoas ali, deixou o eunuco ali e tal. Aí ele abre a tenda e está o exército todo dele, os 30 mil soldados, em pé. Aí ele pergunta, o que vocês querem? Aí o veterano dos veteranos, né, mais antigos, né, dá um passo à frente e fala, meu senhor, nós queremos voltar. Há 10 anos nós viemos seguindo o senhor fielmente. Deixamos nossas mulheres, nossos lares, nossos filhos. Não estamos vendo nossos filhos crescerem. Depois de 10 anos, meu senhor, de dedicação e fidelidade, nós queremos voltar. Alexandre ouviu aquilo e disse, por acaso eu não vos cobri de ouro e de glória? Por acaso eu pedi que vocês fizessem algo que eu mesmo não tivesse feito? Por acaso eu bebi quando vocês tinham sede? Por acaso eu comi quando vocês tinham fome? Ele rasga a túnica dele, o peito cheio de cicatrizes. Por acaso algum de vocês tem mais cicatrizes do que eu? Pois se vocês querem voltar, que voltem. E quando vocês ficarem velhos, apodrecendo nos palácios que compraram com o ouro que eu lhes dei,
Contem para os seus netos como vocês deixaram o seu rei perdido no fim da terra, cercado pelos seus inimigos. Voltou e fechou a... 3 dias depois, ficou todo mundo 3 vezes esperando, 3 dias depois ele abre, aí o veterano, né, o mesmo veterano se dá um passo à frente: majestade, ordenai e obedeceremos. Aí ele, com lágrimas nos olhos, diz: nós vamos voltar. Mas, ainda bem que ele voltou, né? Senão ele ia parar em Pequim. Imagine os chineses falando grego hoje. Mas, como é que Alexandre liderava os seus homens? Pelo exemplo. Liderar líderes, ele não exigia nada que ele mesmo não fosse capaz de fazer. Se você olha Napoleão era outro estilo, era mais cerebral. Napoleão conta, ele diz que o segredo era você colocar as pessoas nos lugares certos. Então o que ele fazia? Ele disse que líderes inteligentes e com iniciativa, ele colocava em posições estratégicas. Líderes inteligentes e sem iniciativa, ele colocava em posições menores, porque ele sabia que eles iam ser capazes de cumprir a estratégia que os líderes acima iam dar. Líderes burros e sem iniciativa, ele colocava na linha de frente. Agora, líderes burros e com iniciativa, ele estipava do exército, mandava para a guilhotina, ou de preferência, né, quando por caso que eram nobres, que era possível, ele mandava servir o exército inimigo. Burros com iniciativa. É uma técnica, né? Outro grande exemplo de líder de líderes é Cristo. Quando a gente olha os apóstolos, né, os 12 apóstolos, não só 12, tinha uma entourage, né, que estava em volta ali, né? Quando a gente olha aquela turma, é o pesadelo de qualquer seleção, não é? É de chorar, né? Quem que eram, né, a turma que ele escolheu? Camponeses analfabetos, prostitutas, cobrador de imposto. Cobrador de imposto na Galileia, se a gente fosse comparar, não sei, seria contratar o Cunha para cuidar da conta, não sei o que seria, é uma tragédia. Pior do que você podia ter. O capitão do time, então, é uma tragédia, né? Lembra do capitão do time, né? O Pedro? O Pedrão, então, só aprontava. Chega o soldado lá, o Pedrão vai lá e corta a orelha do soldado. Aí o Jesus Cristo, puta que pariu, o Pedro não faz isso, vai lá, bota a orelha de volta. Não, que eu sou fiel, senhor. Até o fim da noite, 3 vezes você vai, né? E 3 vezes ele nega. Quer dizer, era uma tragédia. Mas, olhando pelo lado invisível, né? Olhando pela essência, né? Cristo tinha uma capacidade fantástica. Que ele olhava as pessoas e via o que elas podiam vir a ser. Ele não via como talvez nós, quando a gente olha dessa maneira e olha o que elas são. Ele olhava o potencial das pessoas. Onde a gente olha e vê Campones boçais, Cristo viu seus apóstolos, viu os fundadores da igreja, viu mártires, homens que dedicaram a sua vida por uma causa. Essa talvez seja uma capacidade essencial do líder, né? Você vê as pessoas, não o que elas são, mas aquilo que elas podem vir a ser.